Sejam muito bem-vindos, amados, aqui à aula número 2 da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Essa aula 2, ao meu ver, é o tópico que tem muitas chances de cair na sua prova, exatamente porque ele fala sobre a estrutura, né, da própria convenção, como que a convenção funciona. E esses pontos são sempre muito importantes em concursos públicos, o examinador gosta muito de cobrar esses pontos, tá? Aqui dessa convenção é bastante simples, não tem muitos detalhes, é bem direta. Essa convenção, na verdade, ela é escrita de uma forma bastante direta, bastante simples de ser compreendida, né? E a questão dos seus órgãos, a questão da sua estrutura também é bastante simples. Então, a primeira coisa que ela vai nos colocar é exatamente sobre a Assembleia Geral. Ela vem nos dizer quem é, afinal, essa Assembleia Geral. Então, de uma definição minha para você, eu defino a Assembleia Geral como o conjunto de todos, ou seja, o conjunto de todos os países, de todos os estados-partes, quando estão os seus representantes, todos no mesmo ambiente, né, numa mesma sala, nós chamamos essa reunião de Assembleia Geral, perfeito? Então, a Assembleia Geral é o conjunto de todos, é o conjunto de todos. Só que aí ele dá uma definição bastante importante e simples, e sempre é, né? A Assembleia Geral, todas as convenções que eu já estudei, né? Sempre é o órgão máximo, é o órgão soberano, e aqui não é diferente. Então, ele vai dizer, a Assembleia Geral, dentro da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, é o órgão soberano, ou seja, o conjunto de todos os estados-partes reunidos, né, juntos, torna-se a Assembleia Geral. Sendo assim, essa Assembleia Geral é o órgão soberano, né, o órgão maior soberano dentro dessa Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, Tranquilo? Beleza? Ok. Ele vai dizer algumas informações, que essa Assembleia Geral, ela tem reuniões, né? Óbvio, ela tem que se reunir, né? E essa reunião chama-se sessão ordinária, mas também nós temos as sessões extraordinárias. A grande questão é quando a sessão ordinária é muito clara. Ele fala, olha, a sessão ordinária é a cada 2 anos. Então já é pré-marcado, né? Ordinário, que significa que está na ordem. Então, a cada 2 anos, nós temos uma sessão ordinária. E a extraordinária, quando houver a devida convocação, né? E quem é que pode convocar essa sessão extraordinária? Tá? Então ele vai dizer, olha, essa convocação pode ser mediante uma petição do Comitê Intergovernamental, que a gente já vai saber quem é esse tal comitê, né? O Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ou simplesmente comitê. Quando essa convenção fala sobre comitê, ela está falando sobre o Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, né? Ou de, no mínimo, 1/3 dos estados-partes. Então, o comitê pode fazer essa petição, pode fazer essa convocação para a Assembleia Geral, ou 1/3 dos estados-partes também podem ali fazer essa convocação extraordinária. Lembrando que a sessão ordinária ela é realizada a cada 2 anos. Sessão ordinária a cada 2 anos. Bastante simples, né? Bastante simples. Ok. Aí no artigo 5º, ele vai falar exatamente sobre esse tal comitê que pode convocar a sessão extraordinária, como nós vimos. Então, o artigo 5º diz, ó, existe um comitê chamado Comitê Intergovernamental para salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Nome gigantesco. Mas esse comitê simplesmente pode ser chamado de o comitê. Tá? O comitê. Simples, bastante simples, né? E esse comitê, ele fica atuando junto à própria Unesco, né? Junto à própria Unesco aí. Esse comitê tem representantes, tá? Tem representantes. Dentro dos seus membros, ou melhor, tem membros dentro desse comitê, né? Que são chamados de representantes. Esses membros, ele vai dizer 2 números pra gente. Ele vai dizer os membros da seguinte maneira. Ele vai dizer, olha, lá no momento que a convenção foi criada, lá em 2003, nós vamos criar um comitê já com um número de membros que vai começar os trabalhos.
esse número de membros, lá na sua criação, é de 18 estados-partes. Então, isso significa que esse comitê tem 18 membros, né? Tinha 18 membros no momento da sua criação. Tranquilo? Tá? Só que aí ele coloca uma condição no parágrafo 2º do artigo 5º. Quando ele diz assim, quando chegar a pelo menos 50 estados-partes, estados-membros, o número de representantes no comitê aumentará para 24. Tá? 24. Então preste atenção que aqui ele é de forma taxativa. Nessa convenção é de forma taxativa. Como assim, professor? Não é uma ampliação gradativa, não, é taxativo. Falou, ó, criou 18 estados-partes, fechado. Só quando alcançar 50, sai de 18 para 24. Então não é gradativo. Ah, vai chegar um certo momento que é 19, um outro certo momento que é 20, um outro 21, um outro 22, um outro 23, até chegar em 24. Não, não diz isso aqui. Aqui é claro. Ele fala, ó, no momento da criação, 18 estados. Quando chegar em 50, né? Quando chegar em 50, o comitê terá 24 membros. Obviamente já chegou em 50, tem mais do que 50 estados-partes, né? Mas, então, hoje nós temos 24 membros. Então, hoje nós temos 24 membros ali nesse respectivo comitê. Mas lá na sua criação era 18 e hoje 24 membros, porque chegou mais de 50 estados-partes dentro dele. Beleza, né? Beleza. Esse comitê, como é que tornam-se membros desse comitê? É uma pergunta que nós temos que responder e aí a própria convenção vai nos dar a resposta. Como é que eu sei quem serão esses membros, né? Como é que eles são escolhidos? E aí é bastante simples. Quem escolhe os membros do comitê é o seu órgão soberano. O órgão soberano que escolhe os membros do comitê. Tá? Quem é o órgão soberano? Isso, a Assembleia Geral. Então é a Assembleia Geral que termina decidindo quem são os órgãos deste comitê. Quem são os órgãos desse comitê? E como é que ela faz isso? Ela faz isso, está lá no artigo 6º, ó, mediante uma eleição e o mandato que esses estados, esses membros, irão ficar dentro desse comitê. E ela diz então, olha bem, a eleição dos estados membros do comitê deverá obedecer princípio da distribuição geográfica e da rotação equitativa. Então você tem que distribuir por regiões geográficas no planeta, né? É fácil a gente entender essas regiões dentro das regiões geopolíticas, pode ser calculadas em outras regiões, tá? Mas basicamente vamos pensar na geopolítica, é mais fácil a gente entender. Então estou falando América, África, Europa, Oceania América, África, Europa, Oceania e Ásia, né? E Ásia. Então, podemos definir aí essas 5 regiões e uma rotação equitativa, né? Ou seja, a rotação que vai acontecendo, né, dentro dessas eleições, que sejam rotativas entre todas essas regiões e dos estados-partes dentro dessas respectivas regiões. Tá? Então, é isso que pede aqui, é isso que acontece. Ele fala, os estados-partes na convenção reunidos em Assembleia Geral. Então, é a Assembleia Geral, são os estados-partes em Assembleia Geral, órgão soberano, que elegerá os estados-membros do comitê, olha que lindo, para um mandato de 4 anos. Para um mandato de 4 anos. Perfeito? Para um mandato de 4 anos. Só que tem um detalhe, que é um detalhe organizativo, para que possa se cumprir a intencionalidade de que está no parágrafo 4º do artigo 6º, que vai dizer o seguinte, parágrafo 4º, ó, a cada 2 anos, a Assembleia Geral renovará a metade dos estados-membros do comitê. Então, significa da seguinte maneira, o que acontece é que a renovação dos membros é feita de uma forma aonde que os mandatos são, olha a palavra, são não coincidentes.
igual ao Senado brasileiro. O mandato dos senadores é não coincidentes. O mandato do senador é de 8 anos, só que a cada 4 anos tem eleição. Né? Por quê? Porque em uma vez renova-se 1/3 e depois na outra eleição renova-se 2/3. Então o mandato é não coincidente. Na Assembleia Geral, ou melhor, no comitê, dentro aqui da Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial, de salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, também significa que é não coincidente. Só que essa renovação é a cada 2 anos. Então, se a renovação é a cada 2 anos e o mandato é a cada 4, então isso significa que, na metade, a cada 4 anos, você tem 2 eleições. Tá? Uma eleição que vai renovar a metade e depois uma outra que renova-se a metade. Então, você vai ter um mandato não coincidente. Mandato não coincidente. Então, eu tenho um grupo, por exemplo, que começou em 2004 e foi até 2008, e um outro grupo que começou em 2006 e foi até 2010, por exemplo. Tá? Então, você tem mandatos não coincidentes, mas o mandato é de 4 anos, por isso renovação a cada 2. Para acontecer isso, é óbvio que lá na primeira eleição, foi necessário que houvesse alguns que tivessem um mandato somente de 2 anos. Perfeito? É por isso que ele fala, contudo, o mandato da metade dos estados do membro do comitê eleitos na primeira eleição, só lá na primeira eleição, será somente de 2 anos. Mediante um sorteio. Por quê? Isso vai acontecer na primeira eleição? Para que você tenha a renovação dessa metade logo nos 2 anos subsequentes. Né? Logo nos 2 anos subsequentes. Então, só na primeira você teve a metade por 2 anos. A partir daí, todo mundo mandato de 4 anos e a cada 2 anos renovação da metade. Renovação da metade. Da metade dos membros do comitê. Fechou? Tranquilo? Ok. Ok. A Assembleia Geral elege também quantos estados membros do comitê sejam necessários para preencher as vagas existentes, ok? Um estado membro do comitê, bem importante isso. Preste atenção. O estado membro do comitê não pode ser eleito por 2 mandatos consecutivos. Então é uma vedação. Nenhum estado pode ser eleito por 2 mandatos consecutivos. A palavra-chave aqui, amados, é consecutivos. Ou seja, o Brasil pode ser eleito por mais de 2 mandatos? Pode, lógico que pode. Pode, ué. Portugal pode ser eleito por mais de 2 mandatos? Pode, lógico que pode. Nada impede. Pode sim. Tá? O que é impedido é que sejam mandatos consecutivos. Então, se eu tenho atualmente, não sei se está lá não, é só uma suposição. Se eu tenho o Brasil como membro atual, ele é um dos membros do comitê, um dos comitês, a gente está falando do comitê, beleza? Tá? Um dos membros do comitê, um dos 24 membros do comitê, se o Brasil é atualmente, na próxima eleição ele não pode ser reeleito, ele não pode ter um mandato consecutivo. Se ficar um tempo fora, né, aí sim ele pode ser eleito novamente. Perfeito? É por isso que ele fala que é proibido ao Estado parte, ao Estado membro, né, ter 2 mandatos consecutivos. Não é ter 2 mandatos, não é proibido ter 2, não é proibido ter 3, não é proibido ter 4, não é proibido ter 10 mandatos, não. Pode ter 10, pode ter 20 mandatos. Tá? O que é proibido é que eles sejam consecutivos. Bastante simples e bem importante ali. Os estados, quando indicarem esses nomes para fazer parte do comitê, essas pessoas têm que ser qualificadas, óbvio, no conhecimento do patrimônio cultural imaterial. De boa. Qual é a função do comitê? Né? O comitê ele tem algumas funções que, na verdade, é a função operacional, né, de atividades. Como que a Assembleia Geral só se reúne ordinariamente a cada 2 anos, é necessário que alguém fique trabalhando. E quem fique trabalhando durante esse período é o comitê. Né? É o comitê que faz a atividade fim. Tá? Esse comitê terá ali um secretariado junto à Unesco que vai fazer a atividade meio.
tá? Que é a atividade do dia a dia, organizar a reunião, organizar papéis. Isso quem faz é a secretaria, né? O secretariado junto à Unesco, que vai dar apoio aqui ao comitê. O comitê vai exercer uma atividade de fim, né? Durante todo o seu mandato, durante o mandato daqueles membros, ele vai oferecer uma atividade de fim em relação ao patrimônio cultural imaterial. Beleza, então o que ele faz? Ele promove a linha A, ele vai promover o objetivo de convenção, fomentar e acompanhar suas aplicações, tá? Então aqui a gente está falando de fomentar e acompanhar as atividades do patrimônio cultural imaterial. Oferecer e assessorar sobre a melhor prática e formular recomendações, recomendação sobre medidas que visem a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Recomendação é um documento, tá? Ele formula uma recomendação, um documento, né, pedindo para que aquele Estado parte cumpra uma determinada salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. É uma recomendação antes de levar para outras questões mais complexas, tá? Outras questões como a própria Assembleia Geral. Então ele recomenda, ele fala, tá errado, estou recomendando que corrija, vai lá e corrige que vai estar tudo certo, tá? Então é uma recomendação. Ele ainda vai preparar e submeter à aprovação da Assembleia Geral. Por que a aprovação da Assembleia Geral? Porque a Assembleia Geral é o órgão, né, superior, né, é o órgão absoluto aqui dentro dessa convenção. Tá? A utilização dos recursos do fundo. Então eles fazem todo o trabalho de análise do recurso, encaminham para a Assembleia Geral para essa aprovar, afinal a Assembleia é o órgão soberano. Buscar meios de incrementar seu recurso e adotar as medidas necessárias para tanto em conformidade com o artigo 25. Né? Bastante sim, buscar meios de incrementar os recursos. Como conseguir dinheiro? Né? Ela que vai fazer isso. E adotar medidas para tal fim, para conseguir esse dinheiro, para conseguir exercer as atividades em relação ao patrimônio cultural imaterial. Preparar e submeter à aprovação da Assembleia, novamente respeitando ali a soberania da Assembleia, né? O órgão soberano dentro da Convenção. Diretrizes operacionais para aplicação da Convenção. Né? Então eles encaminham as diretrizes para a Assembleia e a Assembleia aprova ou não essas diretrizes. Em conformidade com o artigo 29, examinar relatórios dos Estados-partes. Então os relatórios que os Estados-partes encaminham ao comitê, eles irão examinar e depois que eles examinam, eles encaminham, né, isso à Assembleia Geral, que é o órgão soberano aqui dentro da Convenção. Examinar solicitações apresentadas pelos Estados-partes. Qualquer solicitação que o Estado venha fazer, entrega a ela. Né? Ela decide com critérios objetivos. Né? O comitê decide e encaminha para a Assembleia Geral, para que a Assembleia Geral possa aprovar essa solicitação apresentada. Tá? Então, os Estados-partes vão solicitar questões, né? O comitê vai analisar no primeiro momento, vai decidir com critérios objetivos, né? Vai emitir um parecer e vai caminhar para a Assembleia Geral, que emite a palavra final. Esse parte é bastante importante. É o comitê que vai fazer as inscrições nas listas. Isso. Existem listas sobre patrimônio imaterial, patrimônio cultural imaterial. E é importante que esse patrimônio seja inscrito nestas listas. Essas listas estão lá no artigo 16, 17 e 18 que a gente vai estudar. Mas eu quero que você entenda agora que é o comitê responsável por inscrever o nome, né, desses patrimônios nas listas, né, por gerenciar estas listas. Quem faz isso é o comitê. E a prestação de assistência internacional, né? Sim, está lá para isso, para prestar assistência internacional, conforme as regras estabelecidas aqui no artigo 22, que também vamos ver. Beleza. Qual é o método de trabalho do comitê? Bastante simples, sem maiores problemas. Primeiro, o comitê tem que prestar contas. Prestar contas para quem, professor? Oxi! Para a Assembleia Geral. É óbvio, porque a Assembleia Geral é o maior órgão, o mais importante. Então, o comitê presta contas para a Assembleia Geral. O comitê aprova o seu próprio regulamento interno, da mesma forma que a Assembleia Geral aprova a dela. O comitê aprova o seu regulamento interno, nesse caso por maioria de 2/3 de seus membros. O 3 tem uma chance de cair, é simples, mas é importante porque tem aqui alguns termos que
Boa parte das convenções tem, mas não é muito comum no nosso dia a dia, então vou comentar. Ele diz: o comitê poderá criar, em caráter temporário, órgão consultivo ad hoc. Ad hoc significa para este fim, para aquele específico fim, né? Então o que ele está dizendo é que se o comitê entender por bem, ele pode criar um órgão consultivo de caráter temporário para fazer análise daquele caso específico, daquele fim específico. Fez a análise, acaba com o órgão. É por isso que ele fala que é de caráter temporário, e esses órgãos consultivos são chamados de ad hoc, ou seja, para aquele fim, para aquele específico fim. Tá? Beleza. O comitê poderá convidar para suas reuniões qualquer organismo público ou privado, ou qualquer pessoa física. Tranquilo, né? O comitê pode chamar qualquer pessoa para suas reuniões. Mas preste atenção. Olha o que ele diz. Para consultá-los sobre questões específicas. Amados, se é consultar esse organismo público, privado, né, instituições, diversos campos do patrimônio cultural e material, se eu vou convidar, se o comitê convida eles, é para consultá-los, traduzindo. Eles não votam, eles não são membros. Eles só estão lá com direito à palavra, com direito à voz. Tá? Eles estão sendo consultados sobre questões específicas e não votando. Eles não são membros. Perfeito? O artigo 9º, bem simples também, fala que o comitê pode propor, preste atenção que ele só está propondo. Então não é ele que decide, ele propõe a quem decide de fato. Ele propõe à Assembleia Geral a certificação de organizações não governamentais de comprovada competência no campo patrimonial, cultural e material. As referidas organizações exercerão funções consultivas perante o comitê. Traduzindo, o comitê pode propor à Assembleia Geral que certifique algumas instituições, algumas organizações não governamentais para que eles sirvam de funções consultivas ao próprio comitê. Então, se eles vão servir de funções consultivas, eles podem ir para as reuniões, mas eles só podem ir para as reuniões com direito à palavra e não a voto, porque eles não são membros, eles só são certificados. Traduzindo, a Assembleia reconhece neles um organismo não governamental importante no patrimônio cultural e imaterial e dar a ele uma função consultiva. Então, essa certificação dará a esse organismo não governamental uma função consultiva para, né, ali auxiliar o comitê, perfeito? Auxiliar o comitê. É por isso que o comitê pede essa certificação à Assembleia Geral. Perfeito? Ok. Também o comitê também proporá à Assembleia os critérios e modalidades pelas quais a certificação regida. Então ele fala, os critérios para a certificação é o comitê que propõe isso para a Assembleia. E o secretariado, né, deste comitê, né, ele tem que ter um secretariado. Como eu já comentei, o comitê é assessorado por um secretariado da Unesco. Então existe lá alguns empregados da Unesco, um secretariado da Unesco, que vai fazer o serviço do dia a dia, o serviço administrativo, o serviço de atividade meio do comitê, porque o comitê exerce atividade fim. Não é? Como assim atividade fim? Amados, são 24 membros, cada um de um país diferente. Tu acha que eles estão lá todo santo dia na Unesco, é? É óbvio que não, eles estão no país deles, fazendo o trabalho deles, fazendo o que eles fazem nesses países. Né? Mas de vez em quando eles se reúnem. Mas quando eles se reúnem, tem que ter toda uma organização administrativa. Quem é que faz essa organização administrativa? O secretariado. Esse secretariado está onde? Junto à Unesco. Tá? Então esse secretariado ele prepara a documentação da Assembleia Geral e do comitê, toda a documentação tanto da Assembleia quanto do comitê, bem como o projeto de ordem do dia a dia de suas respectivas reuniões e assegura o cumprimento das decisões de ambos os órgãos. Ou seja, o comitê tomou uma decisão ou a Assembleia Geral tomou uma decisão, é o secretariado que faz todos os documentos para encaminhar para os estados parte falando, cumpra-se. Ou seja, ele está fazendo uma função administrativa, né? Uma função administrativa em todos esses casos. Beleza, vamos para mais um momento de fé. Vamos fazer exercícios. Vamos lá, questão número 1. O Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial é o órgão soberano
da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. O item está? Isso, garoto esperto, o item está errado, porque o comitê não é o órgão soberano. O órgão soberano é... Isso, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão soberano. O comitê não é o órgão soberano. Sendo assim, o item 1 está errado. Vamos ao item número 2. A Assembleia Geral realizará uma sessão ordinária a cada 4 anos. Poderá reunir-se em caráter extraordinário, quando assim o decidir, ou quando receber uma petição em tal sentido do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial ou de no mínimo 1/3 dos estados partes. O item está de graça, né? O item está errado, professor. Por quê? Porque ordinariamente a Assembleia Geral se reúne a cada 2 anos e não 4, é a cada 2 anos. O item então está errado. A reunião, a sessão ordinária é a cada 2 anos. A cada 2 anos. 4 anos é o mandato dos membros, né? 2 anos é o interstício de uma sessão ordinária para outra sessão ordinária. Então é 2 anos. 3. Fica estabelecido junto à Unesco um comitê intergovernamental para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, doravante denominado o Comitê. O comitê será integrado por representantes de 20 estados-partes, a serem eleitos pelos estados-partes constituídos em Assembleia Geral. Tem um comitê, está lá junto à Unesco, ok? E está dizendo que ele tem 20 representantes de 20 estados-partes. O item está errado, né? O item está errado aí, erradíssimo, perfeito? Por que está errado? Porque o comitê ele teve 18 na sua criação e quando alcançou 50 estados-partes, passou a ser 24 estados-partes. Sendo assim, quando fala 20 está errado, nem respeito o histórico, nem o presente. Sendo assim, o item 3 está erradíssimo, erradíssimo. Vamos ao item de número 4. Os estados-partes na convenção reunidos em Assembleia Geral elegerão os estados-membros do comitê para um mandato de 4 anos, sendo que a cada 2 anos a Assembleia Geral renovará a metade dos estados-membros do comitê. O item 4 está? Isso, correto. O item 4, certíssimo. Porque sim, o mandato é de 4 anos, mas haverá uma renovação, ou seja, o mandato são não coincidentes, uma renovação da metade dos estados membros do comitê a cada 2 anos. Perfeito. Então, haverá uma renovação da metade dos estados membros a cada 2 anos. A cada 2 anos. O item 4 está certíssimo. Certinho. Mandato de 4, renovação da metade a cada 2. 5. Um estado membro do comitê não poderá ser eleito por 2 mandatos. O item 5 está errado, porque ele pode ter 2 mandatos sim, como eu disse. O que ele está proibido é ser eleito por 2 mandatos consecutivos. Essa é a proibição. 2 mandatos consecutivos. 2 mandatos podem. 2 mandatos consecutivos não pode. O item está errado. O item está errado, pois falou 2 mandatos. 2 mandatos pode ser um aqui e outro daqui a 30 anos. Né? Seria proibido do jeito que está aqui. Isso não é proibido. Só é proibido 2 mandatos consecutivos. 6. Então 5 errado. 6. O comitê poderá criar em caráter temporário os órgãos consultivos, ad hoc, que julgue necessários para o desempenho de suas funções. O item 6 está correto, né, amados? O item 6, corretíssimo, corretíssimo. Sim, ele pode criar órgãos consultivos, ad hoc, de caráter temporário, para exercer funções consultivas. O item 6, correto. Vamos ao item de número 7. O comitê proporá à Assembleia Geral a certificação de organizações não governamentais de comprovada competência no campo do patrimônio cultural imaterial. As referidas organizações exercerão funções consultivas perante o comitê.
também está correto, está falando que o comitê propõe à Assembleia Geral a certificação de organismos não governamentais que tenham ali uma competência no campo patrimônio cultural e imaterial para exercer funções consultivas. Ok, o item 7 está correto. E o item 8 diz: o comitê será assessorado pelo secretariado da Unesco. Correto também, né? Existe um secretariado, esse secretariado é da Unesco, que assessora exercendo essas atividades meios como questões documentais, né, e administrativas, o comitê. O item 8 está correto. Crianças minhas, fico por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. Valeu, tchau, tchau.